Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Fiquem à vontade para deixarem seus comentários, e bem como seu like ou seu dislike. Bom, hoje nós vamos falar de uma parte, né, do Gênesis relativa à criação, sobretudo à idade de Adão. E dentro dessa temática, nós vamos apontar muito, as questões contraditórias presentes no texto bíblico. Eu costumo dizer que a Bíblia se contradiz logo no seu primeiro versículo, quando ela diz que Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira declaração contraditória que a Bíblia já mostra em sua abertura, quando ela menciona que foi Deus ou os deuses, né? Porque nós sabemos que ali tem deuses e criaram o céu, que criaram ou criou os céus e a terra. Então essa é a primeira contradição de cara que nós já encontramos na Bíblia. Inicialmente eu fiz esse texto até pequeno, mas foram surgindo mais argumentos, mais ideias. Eu fui também colocando fontes como Wikipédia, sites da internet como fonte de informação para enriquecer mais o texto. Então o texto ficou um pouco assim grande, vamos dizer assim grande, certo? Vamos lá. A idade de Adão. Sabemos que, segundo a ciência, a Terra teria uns 4 bilhões de anos. Já o Sol teria o Sol teria seus 5 bilhões de anos, também segundo a ciência. O relato bíblico contido no Gênesis nos conta que o Sol, a luz, foi criado no primeiro dia da criação, ou como entendem alguns, no quarto dia da criação, né? Porque o relato, nos seus primeiros versículos, haja luz, né? Então há quem diga que o sol foi criado naquele momento. Porém, no versículo 17, por aí, se fala do quarto dia em que é dito que o sol, a lua, as estrelas foram criados. Então, há dois entendimentos para alguns. O Sol teria sido criado no primeiro dia da criação, e é esse o mais correto a entender. E nos versículos seguintes, do lado do quarto dia, fala que o Sol, a Lua, teria sido criado por Deus e teriam sido postos para iluminar a Terra. Bom, então poderia ter esses dois entendimentos. Ou o Sol foi criado no primeiro dia, ou o Sol foi criado no quarto dia. E tem aquela corrente que entende que o Sol de fato foi criado no primeiro dia, porém no quarto dia, sim, o Sol as estrelas, ela ficou mais evidente ou pôde ser visto de forma mais clara no quarto dia, certo? Isso é uma mentira, essa questão aí de dizer que o Sol só pode ser visto no quarto dia de forma mais clara. Isso é uma mentira, claramente fácil de ser desmentida dentro do próprio texto. Precisa de um raciocínio, vamos dizer assim, mais sofisticado para derrubar essa argumentação ridícula, certo? Então, o texto, como nós lemos, ele diz claramente que o Sol foi criado no primeiro dia, certo? Aí também eles alegam também a questão do quarto dia, que é a questão do verbo, né? O verbo ali empregado não é um verbo que dê o sentido de criar, mas sim de fazer. Enquanto que o primeiro lá, quando foi feito o sol, lá no primeiro dia, lá tem a presença do verbo bará. Salvo engano, eu já fiz um texto
e coloquei num vídeo essas questões. Então não vou muito aprofundar nessas questões, certo? Porque eu falei, salvo engano, lá naqueles dois vídeos, as águas primordiais, né? A lenda das águas primordiais. E nós sabemos que a Bíblia mostra claramente a crença daqueles povos, sobretudo os hebreus, na crença das águas primordiais. Eles tinham as mesmas ideias daqueles povos, e não eram diferentes nesse sentido. Eles pensavam da mesma forma que os outros povos. Então, é inadmissível imaginar que os hebreus tivessem um conhecimento diferenciado dos outros povos, certo? Não tem sentido isso. Os hebreus tinham de pensar da mesma forma que os outros povos. Os textos, as passagens vão nos mostrando isso, que eles pensavam da mesma forma que os outros povos. Bom, continuando. O relato bíblico contido no Gênesis nos conta que o sol, a luz, ou a luz que brilhou, né, no primeiro dia, foi criado no primeiro dia da criação, ou como entendem alguns, no quarto dia da criação. E nós acabamos de mencionar essas questões aqui, né? Flávio Josefo, que era judeu da seita dos fariseus, acreditava que o sol foi feito no quarto dia da criação. Você pega a obra de Josefo, né? Lá, Antiguidades Judaicas, ele diz que o sol foi criado no quarto dia, e não no primeiro dia. Ele diz que ali foi uma luz. E diz ele que mais tarde ia explicar isso, certo? Bom, o Flávio Josefo, que era judeu da seita dos fariseus, acreditava que o sol foi feito no quarto dia da criação. O homem, ainda segundo a lenda bíblica, teria sido criado no sexto dia dos atos criativos desse Deus, ou deuses. Aqui o texto apresenta lá a palavra Elohim, o Elohim. Notem que a terra, tanto no primeiro versículo, quanto no quarto, onde supostamente é dito que o sol teria sido criado, ou ficou mais evidente, mais visível, a um suposto observador aqui na Terra, ela aparece primeiro. Rela- o relato do primeiro dia, vamos ver. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Esse é o relato do primeiro dia, que a Bíblia chama de primeiro dia, né? Vamos ver. Nós vamos voltar já já para esse relato do Gênesis do primeiro dia. Vejamos agora o relato do quarto dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia quarto. Bom, o professor Eustáquio, em seu canal, ele destrincha esses versículos iniciais do Gênesis. Traz uma abordagem muito boa. Acredito que, pelo menos ao meu ver, né? São das que eu já vi, é uma das melhores, do professor Eustáquio, certo? Bom, então nós vimos aqui que no quarto dia, o escritor nos mostra que o Deus hebreu trouxe o sol novamente, a lua e as estrelas.
Veja, e Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus. Para a expansão dos céus. De vez em quando eu dou uma pausa assim, pessoal, por causa do aplicativo, certo? Que às vezes o aplicativo engole uma palavra minha, uma letra no meio da palavra que eu pronuncio, e às vezes ele surta aqui e até longos trechos pode não ser entendido por vocês, certo? Então, de antemão, já peço desculpas a vocês nessa questão. Bom, então, vamos voltar lá para o primeiro dia. Vejam, o texto é claro, diz que no primeiro dia, o Deus hebreu criou o sol, certo? No primeiro dia, o Deus hebreu criou o sol. O destaque aqui é para o sol. Nós vimos inicialmente que o Sol, segundo a ciência, tem 5 bilhões e uns quebrados de anos, certo? 5 bilhões e uns milhões de anos. A Terra está em torno de 4 bilhões e meio. E o Sol é 1 bilhão a mais, né, do que a Terra. Ou seja, pela ciência, nós já entendemos que a Terra não poderia ter sido criada primeiro que o Sol. Estão entendendo? Se o Sol tem 5 bilhões e a Terra tem 4, então nessa simples análise nós sabemos que o Sol surgiu primeiro que a Terra. Entenderam? A Bíblia nos mostra outra realidade, pessoal. A Bíblia nos mostra que a Terra já existia quando o Sol foi criado. Veja que a Bíblia não fala o momento em que a Terra é criada. Assim, criada da forma como foi criado o Sol. Está entendendo? A Bíblia nos diz que a Terra foi tirada do meio de águas, como eu já expliquei lá no vídeo da lenda das águas primordiais. A criação da Terra para o Deus hebreu aqui é feita no momento que ele tira a Terra do meio das águas. Eu falo aqui terra e dou essa ideia de que nós temos hoje, né? Que é de planeta, mas os hebreus não tinham nenhuma essa ideia de planeta, certo? Essa terra aqui simplesmente é o chão, ele está se referindo ao chão, ao à terra onde nós pisamos, né? E os animais andam, certo? Eles não tinham a mínima ideia em termos como nós temos hoje de planeta, certo? Bom, então, a Bíblia nos mostra que a terra já existia. Simplesmente ela estava encoberta sobre águas. Por quê? Porque aí está presente a ideia das águas primordiais. Eles achavam que o universo era banhado por águas. E quando o Deus hebreu inventou de criar a terra seca, certo? E a ideia dessa terra aí é em oposição ao mar, certo? Então daí terra seca, eles falaram aqui no texto de terra seca, Deus criou a terra seca, tal, fez separação entre terra seca e o mar. Pois bem, então a terra já existia, ele simplesmente tirou a terra do meio das águas. Por quê? Porque ele disse que a terra estava em profunda escuridão. E por ele observar essa profunda escuridão em que a terra se encontrava, que estava submersa, ele passa, depois que tira ela do meio das águas, diz que ele passa a criar a luz. Veja que o texto nos mostra claramente que a luz é criada depois da terra. E essa luz nós sabemos que é o sol, não pode ser outra luz aqui, embora haja uns loucos aí que digam que né, essa luz não é o sol, certo? Bom, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Então, esse aqui é o momento que o Deus hebreu traz à existência o sol, certo? E é essa luz que vai permitir que se fale em primeiro dia, certo? Então,
E esse dia em relação a quê? A Terra. Então essa luz só pode ser o Sol, não pode ser outra luz. Tá entendendo? Então a Bíblia nos mostra claramente o momento em que o Sol é criado, certo? E na primeira parte do Gênesis, Gênesis 1 e 4, ela nos mostra que a Terra já existia. Ou seja, na concepção dos hebreus primitivos, a Terra era mais velha que o Sol. Veja que absurdo. A Terra já existia antes do Sol. E isso já se choca completamente com a ciência. Se nós tomarmos a ciência como um parâmetro, né, de verdade ou mentira, certo? Vamos considerar aqui que a ciência está certa quando diz que o Sol é mais velho que a Terra, certo? A Bíblia diz o contrário. Diz que o Sol é mais jovem que a Terra, já que o Sol é criado. A Bíblia nos mostra exatamente o exato momento em que o Sol é criado, no primeiro dia, quando já existia a Terra e que esta estava submersa sobre as tais águas. Uma lenda, né? Claramente uma lenda. Uma lenda que foi adaptada de culturas como a egípcia, né? A suméria e outras. Já mostrei essa questão aqui dessas lendas das águas primordiais no vídeo, certo? E no quarto dia nós vimos novamente o deus hebreu trazendo o sol, a lua e as estrelas nesse quarto dia. Veja, e isso é um absurdo. Se o Sol tem 5 bilhões de anos e a Terra tem 4 bilhões de anos, eu arredondei, né? 5 bilhões é 5 bilhões e uns poucos milhões de anos, né? A Terra também é 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. Eu arredondei para 5 e 4, certo? Não tem grande impacto esse arredondamento. Bom, então, se esses dois astros têm essas idades, então o Sol surgiu primeiro e não a Terra, como nos passa a mentirosa mitologia hebraica. Se o Sol tem 5, né, como eu falei, e a Terra tem 4, então o Sol nasceu primeiro, ou surgiu primeiro, e não a Terra. Mas o lendário texto mitológico, fantasioso da Bíblia nos diz o contrário. Estão entendendo? Então, a pessoa levar a sério o que a Bíblia diz é se tornar um ignorante, certo? É negar fatos e acreditar em lendas, contos, mitos. Veja que não tem como você negar essa afirmação que acabei de dizer, que a Bíblia mostra o momento em que o Sol foi criado. Por quê? Porque ela nos mostra que a Terra estava na escuridão, em completa escuridão. Aí quando o Deus hebreu diz faça-se a luz, essa escuridão se dissipa. Ou seja, o Sol é criado depois que a Terra já existia. Veja que absurdo. E quem conhece um pouco de ciência, eu conheço um pouquinho, eu conheço muito, eu poderia dizer até que sou um ignorante em termos de ciência, certo? Sabes que essa ideia é absurda, né? Você parte dessa concepção de que a Terra existia antes que o Sol. Porque existe aquela questão das forças gravitacionais, né? Corpo de maior massa, menor massa, essas questões todas. Se a Terra já existia, o que, segundo o entendimento científico, o que aconteceria? A Terra estaria é, vagando pelo espaço. Ela não estaria aqui num sistema, no caso aqui, né? Num sistema solar, né? Por quê? Porque não teria um Sol que estivesse fazendo com que a Terra estivesse sendo puxada, porque a Terra gira em torno do Sol por causa dessa força gravitacional, né? A Terra puxa o Sol e o Sol puxa a Terra, certo? Então ele não deixa a Terra fugir da sua, do seu caminho,
seu caminho em torno do Sol, a chamada órbita. Por quê? Por causa dessa força de atração. O que acontece também com a Lua. É uma das primeiras questões que nós aprendemos em física no ensino médio, né? Por que a Lua que está acima da Terra não cai em cima da Terra? Ou sai voando pelo espaço? Por causa da força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua, que é um corpo de menor massa. Então, a Terra faz com que a Lua fique só circulando em torno dela, devido à sua força gravitacional. Impulsiona a Lua a ficar sempre girando em torno da Terra. Certo? Aí envolve ali a tal da força centrípeta, essas questões todas. Certo? Ou seja, é um conhecimento muito básico isso que eu estou falando. Qualquer menino aí do ensino médio, né, quando antigo oitava série, coisa do tipo assim, né? Sabe dessas questões da força gravitacional, né? Então, quando a Bíblia diz que a Terra estava primeiro, isso é mentira, pessoal. Não existe isso. E dizer que a Terra surgiu primeiro. Porque aí a Terra não poderia estar onde ela se encontra hoje. E não existiria essa força gravitacional, já que o Sol foi criado depois. Então, e isso comprova também, pessoal, a ideia que os povos antigos tinham de que a Terra era estática, que a Terra se encontrava, tinha alicerces, tinha bases que a sustentavam. Tinha um povos que dizia que era elefante, uma tartaruga, já outros diziam que eram pedestais, né? Colunas. A Bíblia chama de colunas, que o Deus hebreu fixou a terra em colunas. E essa ideia era dos povos semitas, pessoal. Então, ler a Bíblia achando que a Bíblia conta alguma verdade ou imaginar que os povos não, eles estavam contando o modo que nós conhecemos as coisas ao seu modo, isso é mentira. Aí não tem nada de conhecimento. Isso é tudo mentira, isso é lenda. Não tinha como esses povos saberem essas coisas. Entendendo? Bom, é, não se sabe com certeza como os planetas se formam. A teoria predominante é que eles são formados quando do colapso de uma nebulosa em um disco, em um disco fino de gás e pó. Um, um, uma protoestrela se forma no núcleo, cercada por um disco protoplanetário giratório. Giratório, por meio de acreção ou um processo de aglutinação por colisão, partículas de poeira do disco acumulam massa continuamente, formando corpos cada vez maiores. Formam-se concentrações de massa conhecidas como planetesimais, as quais aceleram o processo de acreção ao atrair material adicional com a sua força gravitacional. Essas concentrações se tornam cada vez mais densas, até que colapsam para o seu interior devido à gravidade, formando protoplanetas. Quando o planeta atinge uma massa um tanto maior do que a de Marte, ele começa a acumular uma atmosfera, aumentando muito a frequência de captura de plane, planetesimais, aliás, desculpa, planetesimais, por meio do arrasto atmosférico. Dependendo da história de acreção de sólidos e gases, pode resultar um planeta gigante, um gigante gelado ou um planeta terrestre, como o nosso, né? Quando a protoestrela cresceu a ponto de se inflamar para formar uma estrela, o disco remanescente é expulso por fotoevaporação, vento solar, arrasto de o arrasto de Point Robertson e outros efeitos. Ai, desculpa aí. Desculpem. Poeira no ar.
Daí em diante, pode haver muitos protoplanetas orbitando a estrela ou um ao outro, mas com o tempo muitos vão colidir, formando formando um único planeta, maior, ou liberando material que será absorvido por outros protoplanetas ou planetas. Os objetos que tiverem massa suficiente vão capturar a maior parte do material na sua vizinhança orbital. Ou força de atração, né, como nós falamos. Força gravitacional. Como é que chama? É a constante universal, né? Bom, tornando-se planetas. Enquanto isso, os protoplanetas que evitarem as colisões podem se tornar satélites naturais de planetas por um processo de captura gravitacional, que é o caso da Lua. Tá entendendo? Foi mais ou menos assim que nós adquirimos uma Lua, digo a Terra, né? Diversos objetos orbitando, então, que estiverem mais próximo, de menor massa, seria atraído pela Terra. Há quem diga que a Lua se formou, né, com um choque com a Terra. E colisões podem se tornar satélites naturais de planetas por um processo de captura gravitacional ou permanecer em cinturões com outros objetos, tornando-se planetas anões ou corpos menores. A fonte aqui, vocês devem conhecer, é a Wikipédia. Uma segunda fonte que eu trago para mostrar como se entende pela ciência como é que se forma um planeta, certo? Bom, os planetas do Sistema Solar, o qual a Terra pertence, surgiram após o aparecimento do Sol. Veja, os planetas do Sistema Solar, o qual a Terra pertence, surgiram após o aparecimento do Sol. Essa fonte está nos dizendo o que nós já dissemos. A Terra, ela surge, a Terra e os outros planetas, é óbvio, surgem depois que o Sol já existia, certo? Os planetas, e bem como os sóis, eles são produtos de outras estrelas que explodiram, certo? É assim que surgem novos sóis e novos planetas. São planetas que morrem. Bom, essa estrela luminosa surgiu no universo há aproximadamente 5 bilhões de anos a partir de gigantesca nuvem chamada de nebulosa primordial. Eu vejo que até assim é chamada de nebulosa primordial, né? Porque primordial vem de primeira. É, a maior parte dessa formação, cerca de 99,9%, foi utilizada para a formação do Sol, com o restante da nuvem que ficou em forma de disco ao redor da estrela, servindo como matéria-prima para a constituição dos planetas ao passar do tempo. Aqui está a outra fonte, certo? São muitas as fontes, selecionei algumas que eu encontrei na internet, certo? Com relação à formação dos planetas. Bom, de um modo geral, aqui é a terceira fonte, certo? Com relação à formação dos planetas. Só estou querendo mostrar para vocês como a ciência entende a formação tanto do nosso sistema solar, como em especial aqui, que nós estamos destacando, a questão do Sol e da Terra, que a Bíblia fala. É para vocês verem que esse livro não tem nada de verdade. De um modo geral, os pesquisadores acreditam que um planeta nasce a partir dos restos do surgimento de novas estrelas. Os fragmentos de rochas liberados pela formação do astro colidem e se unem uns aos outros. Tudo isso começa com partículas pequenas de apenas alguns milímetros que depois atraem rochas cada vez maiores, que podem chegar a vários quilômetros de diâmetro. Com o tempo, o emaranhado vai ficando cada vez maior até que atinja o tamanho e a massa de um planeta. Essa é a terceira fonte, certo? Veja,
De novo, essa fonte nos mostra a questão da formação da Terra e dos planetas e do Sol. Ou seja, planetas e sóis surgem de uma anterior estrela que explode. A ciência já afirma que o nosso Sol um dia vai explodir e dele vai surgir uma nova estrela. E provavelmente vai surgir uma nova estrela, né? É similar a que de menor proporção, né? Que deu origem. Bom, segundo uma parcela da classe científica, os planetas e os astros teriam sido formados a partir de fragmentos de poeiras oriundas do Sol, aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Uma estrela composta por um conjunto de gases e minerais e ou elementos sólidos, gelo, ferro, entre outros. No primeiro momento, o Sol possuía um aspecto nebuloso e apresentava características de um disco chato que girava. No decorrer de cada evolução da estrela, houve um momento em que a parte nebulosa iniciou um processo de desmembramento. Quer dizer, o maior tempo da idade do Sol envolve mais o tempo em que ele é formado, certo? Bom, um momento em que a parte nebulosa iniciou um processo de desmembramento de diversos anéis que deu origem a uma variedade de aglomerações. Uma parcela dessas aglomerações se agrupou em partículas sólidas. Por meio desse processo, teve início a formação de alguns planetas do sistema solar, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e todos os outros que nós conhecemos. Então, nós mostramos o primeiro absurdo que nós já de cara detectamos na Bíblia, além daquele que eu já ia falar, né? Deus criou os céus e a terra. Isso é um absurdo, certo? Isso é um absurdo. Dizer que Deus criou os céus e a terra. Não estou dizendo é porque da questão de Deus ter criado o céu e a terra em si, mas sim essa afirmação ela é absurda quando você conhece as outras é, lendas de outros povos da criação do mundo, tá entendendo? Por que eu digo que é um absurdo? Porque dizer que os hebreus, quando dizem que Deus criou os céus e a terra, isso é uma mentira, é um absurdo. Por quê? Porque todo o povo dizia que seus deuses criaram o céu e a terra. Tá entendendo? Então, quando o hebreu fala isso em seu texto, que Deus criou o céu e a terra, isso é uma mentira, certo? Porque todo Deus fala isso. Então você já vê que a Bíblia já se contradiz no primeiro versículo. E ela, o escritor, ele diz que o seu Deus que criou o céu e a terra, mas as outras culturas também dizem a mesma coisa, que seus deuses criaram os céus e a terra. Então, como eu disse, essa primeira passagem da Bíblia, o primeiro versículo, já desmente a Bíblia. Ela não é algo confiável. Por quê? Porque aquela afirmação que ela faz na sua primeira passagem, primeiro versículo, tinha que já se contrasta com outras culturas. Ela é desmentida. Foi Javé que criou os céus e a terra? Isso é verdade? Ou foram os deuses sumérios, ou foram os deuses egípcios que criaram? Então, essa afirmação da Bíblia, ela está sujeita a ser negada. Ela não pode se autoafirmar por si mesma, tá entendendo? Ela não se torna verdade simplesmente porque está na Bíblia. Essa declaração, ela não é real. Agora, pasmem, como é possível, como disse, né, já falamos do absurdo da Bíblia dizer que a Terra foi gerada, ou foi produzida primeiro que o Sol, né? E como eu mostrei, não tem como o crente tentar aqui argumentar, dizer, não, aí
Não está dizendo que a Terra foi criada primeiro, não, certo? Não tem, não bate. Por quê? Porque a Bíblia mostra o momento que o Sol é criado. Ela diz: haja luz. E a Terra, que estava em escuridão, deixou de estar em escuridão. Por quê? Porque o Sol foi criado. Então a Bíblia mostra o momento que o Sol é criado. Para iluminar quem? A Terra. Porque o Sol só é criado, como eu já disse antes e em outros vídeos, o Sol só é criado porque o Deus hebreu, o Deus primitivo, ignorante, viu que a terra estava em plena escuridão, ou como a Bíblia chama, em densas trevas, sob água de profunda escuridão, ou a chamada, o termo, né, terron, né? Águas profundas e profundezas. Então, foi por causa dessa condição da terra que já existia que o Deus hebreu resolveu criar o sol para que com a criação do sol não mais existisse aquelas densas trevas, aquela escuridão que pairava sobre a terra, tá entendendo? Então, ele foi preso, para ele acabar com essas densas trevas que até a terra se encontrava sob água, ele teve de criar o sol para acabar com essas densas trevas. Então, a Bíblia está nos mostrando o momento que o sol é criado. Então, a Bíblia está nos dizendo que a terra já existia, pessoal. Ou seja, isso é o quê? Isso é a ideia primitiva dos povos antigos. É a ideia que nós conhecemos como geocentrismo. A Terra é o centro de tudo. Sendo que a nossa ciência diz que o que vale é o heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro, pelo menos, do nosso sistema solar, né? Tudo gira em torno do Sol. O Sol é o elemento mais importante e não a Terra. Mas a Bíblia diz o contrário. Bom, então, além desse absurdo ridículo, patético, né? Veja agora a outra burrice que esse livro nos apresenta. Eu vou provar todas essas argumentações seguintes, certo? Agora, pasmem, como é possível que o homem Adão seja apenas mais novo que o Sol em apenas 5 dias, pessoal? E nós vimos, né, que o Sol foi criado no primeiro dia, mas Adão foi criado no sexto dia. Ou seja, de Adão para o Sol passaram 5 dias. E a Bíblia fala que foram 5 dias literais. Quer dizer, o homem é mais velho que o Sol 5 dias. Ou mais velho não. Mais novo que o Sol em 5 dias. Veja que absurdo. Aí eu sei também que há os ignorantes que acreditam que aqueles dias não foram dias literais. Vou mostrar para vocês que eles mesmos, há correntes dos crentes, dos cristãos, que afirmam que esses dias eram literais. Contrariando dessa forma aqueles que dizem que esses dias não eram literais. Aí eu lhe pergunto, quem é que está com a razão? Já que todos eles, veja que eles criticam e metem o pau num ateu, né? Ou aquele que não seja cristão, quando mostra essas aberrações mentirosas da Bíblia. Aí diz, não, o ateu pega tudo fora do contexto, né? Ou pega um versículo, quer fazer teologia com versículo. Eu até já expliquei num vídeo que eu fiz, né? Ateu, texto, fora do contexto é pretexto. Eu explico dessa questão e mostro que quem, na verdade, não analisa os contextos são os crentes, são os cristãos. Eles jogam uma falsa acusação contra nós, os ateus, quando, na verdade, quem não analisa os contextos são eles. Certo? E eles mesmos mostram, eles mesmos, pelas suas crenças, nos mostram que eles não sabem de nada. A exemplo do caso dos dias da criação, há crentes ou cristãos que afirmam que esses dias são literais. Já outros dizem que esses dias são simbólicos. Outros dizem que esses que dizem que esses dias são simbólicos, acreditam que esses dias aí seriam dias milenares, certo? E é uma mentira, é um absurdo. Vou mostrar para vocês que tanto em dias literais ou não, essa afirmação da Bíblia é um absurdo em todo e qualquer sentido. Perceba que não importa que sentido queiram dar a essa lenda. Quer um sentido alegórico ou mesmo literal, ela será ridiculamente sem sentido. É impossível que o homem seja mais novo que o Sol.
lua e estrelas em questões de 5 dias, sejam eles literais ou não. E se considerarmos que o Sol, a Lua e as estrelas foram criados não no primeiro dia, mas no quarto dia, já que há aquela corrente que diz que o Sol foi de fato criado no quarto dia. O, o José, que era judeu, que não sabia, que era judeu, mas não sabia nem interpretar nem a obra do seu povo, né? Por isso que eu digo, quando o cristão, ou mesmo o judeu, vai tentar conciliar essas mentiras da Bíblia, ele só vai contar mentira e falar bobagem. José, a exemplo, fala que o sol foi criado no quarto dia. Veja, Joséfo, que era judeu, deveria conhecer mais que ninguém o texto em hebraico. Porque uma das alegações do cristão também é dizer: você não sabe hebraico, você não sabe grego, você não sabe isso, não sabe aquilo. Besteira, tudo mentira. Não importa a língua que essa porcaria tenha sido feita. Se foi no hebraico, que foi no caso no hebraico, né? O aramaico, o grego, lógico que as escrituras do judeu não foram feitas no grego, e sim o Novo Testamento, mas eu falo grego aramaica, porque envolve toda a Bíblia, certo? Então não importa em que idioma essa porcaria foi feita. Vai ter mentira de todo jeito, a ponto do próprio judeu chamado José dizer que o sol foi criado no quarto dia. Veja, nós acabamos de mostrar que a Bíblia mostra que o sol foi feito no primeiro dia. Simples, uma análise simples. Precisa de grego, precisa de aramaico, precisa de hebraico. Besteira esse aí. Os ignorantes, malandros que usam esse artifício para colocar a pessoa numa situação de que ela perca autoridade em falar ou em interpretar a Bíblia. Tá entendendo? Bom, e se considerarmos que o Sol, a Lua e as estrelas foram criados não no primeiro dia, mas no quarto dia, como entendia Flávio José, aí é que essa historinha, vista por muitos como real, se torna patética. Pois nessa visão, o homem seria então mais novo que esses astros em questão de 2 dias. Porque né, o Sol e a Lua foi feita, no caso, na visão de José no quarto dia. O homem é feito no sexto dia. Então, do quarto para o sexto são 2 dias. Ou seja, o homem agora seria mais novo que o Sol em 2 dias. Veja que palhaçada. A intenção deles é fazer com que a Bíblia pareça estar mais próxima possível da ciência. Os cristãos, né, eles tentam a todo custo colocar a Bíblia, quando a Bíblia vai toca num ponto em que abre margem para a ciência entrar e dizer o seu posicionamento, aí o crente ou o cristão aí vai tentar conciliar a ideia bíblica com a ideia da ciência, certo? Mas a ciência não está alinhada com a Bíblia, porque a Bíblia é lenda, isso é mentira. Então não é possível esse alinhamento da Bíblia com a ciência. Mas a ignorância dos cristãos, a tolice e o anseio de que eles tenham em mãos um livro que de fato seja uma fonte de segurança, de informação correta, e que essa mesma fonte tenha origem divina, aí vai tentar ficar costurando verdades da ciência com as mentiras da Bíblia. E aí eles quebram a cara. Então vão passar vergonha. Certo? Ainda que ele chegue e diga que nós estamos mentindo, que nós estamos fazendo uma interpretação errada, mas isso aí é ele que está dizendo, né? Mas ele não prova nada. Os argumentos deles são todos derrubados. Ele vai dizer que refutou fulano, refutou ciclano, um ateu fulano ou ciclano. É ele que vai estar dizendo. Mas quando você analisa o argumento do ateu, do cristão, você facilmente vê quem é o argumento que deve prevalecer. Só o ignorante, puxador de saco, vai dizer que o cristão tem fundamentação a sustentar as mentiras que há na Bíblia, né? Bom, e isso é impossível de acontecer, vez que o homem dos tempos dos hebreus primitivos, criam até em cobras falantes.
e jegues falantes. Como é que você vai levar a sério o que um livro desse, possivelmente para falar num ponto que a ciência já falou? Um livro em que pessoas acreditam que jegue e cobra falam. Esse é muito ignorante, né? Você achar que um livro desse é sério e tentar justificar essa mentirada aí como um suposto anjo que falou no lugar desses animais, é, é demais, né? Você acreditar num livro desse. Um livro completamente repleto de lendas. Desde o primeiro versículo o livro já apresenta lendas. Ridículo esse livro. Criam no absurdo de que a Terra saiu de um oceano de águas universais, né? Como eu acabei de falar anteriormente. Isso aí nada mais é que a lenda das águas primordiais que a Bíblia apresenta. Bom, para tentar corroborar essa ideia absurda dos dias da criação bíblica, além da já presente no texto bíblico, dizem alguns cristãos que o termo dia possui várias acepções quando vem do hebraico, né? A falácia do hebraico. Certo? Eles sempre vão tentar apontar para o hebraico, porque a maioria do povo não sabe mesmo, né? O povo não pesquisa, o povo não lê, né? O povo só fica em suas igrejas a ouvir as mentiradas desse povo, que se dizem teólogos, que se dizem arqueólogos, que se dizem filósofos, ou, ou filósofos da religião, certo? Todo esse povo tá aí, né, dentro da religião, né, para enganar o povo. Então, aí o crente, ou o cristão, né, aquele que pega a Bíblia, bota debaixo do sovaco e vai para a igreja, aí chega lá, ouve essas mentiradas todas. Ah, não, é porque tá no hebraico, você tem que entender o hebraico. Tudo mentira, não tem nada a ver de hebraico. Furada. A prova, como citei também anteriormente, José, desmente essa mentirada de negócio de hebraico, certo? Desmente. Porém, esse argumento é falho. Dizer que o dia ali na Bíblia foi usado numa acepção diferente, porque vem do hebraico. Isso é um argumento falho, mentiroso. Isso é um truque que alguns cristãos de uma ou de outra divisão religiosa usam para tentar diminuir o vexame que é os hebreus, embora inspirados por um tal Deus todo sábio, cometeram ao falar que tudo que conhecemos foi feito em questões de dias literais. Aí, para suplantar esta falha terrível do Deus hebreu, porque se admitir que isso aí, o mundo foi feito em 4 dias, ou em 6 dias, você admitir que isso é uma mentira, acaba com a inspiração da Bíblia, acaba com o Deus da Bíblia. Se isso aí não é verdade, Deus hebreu não existe, porque foi ele que falou essa besteirada toda. Entendeu? Aí, para que isso não aconteça, eles vão ter de inventar coisas, vão ter que inventar mentiras. Vão dizer que o dia não é dia literal, outro vai dizer que é, mas vai apontar uma outra questão, tá entendendo? E a Bíblia não pode errar, porque se errar, Deus errou. Se Deus errou, ele não é Deus, não existe. Bom, meu vídeo Um Dia para Jeová São 1000 Anos mostra o enorme erro daqueles que interpretam os Salmos 90 e pensam que Moisés, a quem a tradição judaico-cristã atribui sua autoria, estava dizendo que 1000 anos são, aos olhos de Javé ou Yahvé, como sendo um dia. Nesse vídeo eu mostro que isso é uma mentira. Dizer que os dias de Gênesis é dias de 1000 anos ou de eras, com base nos Salmos ou com aquilo que falou o apóstolo Pedro lá em suas segunda cartas, quando ele fala, né, que ele tentando é, fortalecer a fé dos seus irmãos, diz que um dia para Jeová é 1000 anos e 1000 anos para Jeová é um dia. Ele- o Salmo não diz isso, eu explico nesse vídeo, né? E Pedro, por ignorância,
disse uma coisa dos Salmos por má interpretação, que não, por má interpretação ou má intenção, né? Ou uma ou outra intenção ele teve, certo? Ou foi ignorância dele, por não saber interpretar os Salmos 90, ou foi má intenção dele, certo? Bom, os cristãos que abraçam essa ideia também dizem que o termo ion, digo que abraça a ideia de que os dias literais, ou que os dias não eram literais, certo? Mas sim dias de eras, dias de 1000 anos, de 7000 anos. Os pensamentos deles variam, né? Botam 1000, outros botam 7000 anos, cada dia desses aí. É um monte de bobagem. Bom, eles dizem que os cristãos que abraçam essa ideia também dizem que o termo Yom, que é traduzido do hebraico para o português, tem vários sentidos, como já dito acima. Só que em qualquer idioma o termo dia terá várias acepções. Tudo dependerá do contexto. Isso não é uma exclusividade do hebraico. Esse povo é muito ignorante. Eles acham que esse idioma é especial. Um idioma que tem 22 letras, né? E não se sabe nem as vogais que se colocavam nessas palavras. Então, muitos textos da Bíblia não é nem o que nós, muitos, né, entendem ser. Só chegou a esse entendimento porque fizeram muitas comparações entre a Septuaginta, que está traduzida, né, do o grego, né? Aí imagino que foi traduzida do hebraico, né? Então, se chega a essas conclusões do texto primitivo hebreu. Bom, só que em qualquer idioma o termo dia terá várias exceções. Tudo dependerá do contexto. Isso não é uma exclusividade do hebraico. O português tem. Você pega qualquer texto no português, você vai ver, dependendo da característica do texto, você vai ver que o termo dia pode ter várias exceções, inclusive as que eles apontam que o texto aqui de Gênesis teria. Qualquer idioma tem. No inglês, no alemão, no português lá de Portugal. Dia, o termo dia vai ter vários sentidos. Quem vai lhe dizer não é um dicionário, é um contexto que vai apontar qual é o real sentido. Tá entendendo? Por isso que eu digo que se você sabe interpretar texto, o texto pode estar em qualquer idioma. Qualquer idioma. Por quê? Porque é o contexto que vai lhe dizer o sentido das palavras, pô. Não adianta. Os ignorantes acham que o hebraico é uma língua especial. Há várias expressões no hebraico que poderiam ser usadas pelo escritor se ele de fato quisesse mostrar para seus leitores que os dias de Gênesis envolviam períodos maiores que a duração normal de um dia. Até nosso idioma, que para esses ignorantes é inferior ao hebraico, está repleto de tais expressões. Está entendendo? Se esse primitivo escritor quisesse dizer que o dia ali não era dia de 24 horas, era um período maior, ele teria de ter usado outras expressões do hebraico, que existem expressões do hebraico que apontam para dias diferentes de 24 horas, está entendendo? Mas não, ele usou a expressão e regras que eu vou mostrar aqui, com base nos mesmos comentários de cristãos, dizendo que eles usaram, o escritor primitivo usou regras que identificam que aqueles dias eram dias literais. Certo? O texto do Gênesis relativo à criação não apresenta o termo dia em uma acepção diferente da comum. O texto deixa claro que o escritor se referia a dias literais, e quem afirma o contrário é um ignorante, não sabe interpretar textos. E como podemos deixar isso muito bem provado? É muito simples. Note que o escritor usa expressões que demonstram variações temporais. Ele fala em veio a ser noitinha, veio a ser manhã, e essas expressões só têm lógicas se estivermos falando de dias em termos normais, comuns, ou seja, períodos cuja duração correspondesse a dias literais e não milenários ou de eras. A simples expressão lá, presente lá no texto, veio a ser noitinha, veio a ser manhã, ou coisa do tipo, já mostra que estamos diante de dias literais.
O Deus hebreu, quando cria o sol, como nós vimos, quando ele cria o sol, ele estabelece a questão do dia, primeiro dia. E que dia é esse? Qual é o dia que o sol estabelece? Se não o de 24 horas, pessoal. Esse povo é ignorante, não consegue interpretar um texto simples desse. Simples. Inventando mentira. Veja, ainda para piorar a situação dos cristãos que professam essa argumentação sem sentido, eles mesmos afirmam que tudo no Gênesis foi escrito do ponto de vista de um observador humano. Tá entendendo, pessoal? Como o cristão é mentiroso? Quando você apresenta um argumento, aí ele inventa um argumento. Aí quando ele inventa esse novo argumento, ele se entrega. Por exemplo, essa questão do, do observador humano, que eles dizem, né? Ah, não, o quarto dia ali, o Sol, a Lua, a existência foi criada no quarto dia, não. Porque ali o texto está dizendo que se houvesse um observador terrestre, ele não conseguiria observar o Sol e a Lua, as estrelas, de forma mais clara. E aí eles dizem que o Gênesis foi feito do ponto de vista humano, da perspectiva humana. Tá entendendo? Mas para isso, mas por que eles falam isso? Para favorecer, para tentar justificar a mentira que vai tentar querer sustentar. Tá entendendo? Aí ele diz que foi feito na perspectiva humana. Mas aí quando você diz aí, se a Bíblia foi feita na perspectiva humana, o que é que isso implica? Isso implica que a Bíblia não teve inspiração divina. Tá entendendo? E se ela foi feita na perspectiva humana? Então não teve inspiração divina. Se a Bíblia foi feita na perspectiva humana, então, é, quando a Bíblia fala que morcego era ave, então os hebreus não tinham inspiração divina nenhuma. Eles estavam simplesmente acompanhando o pensamento da época, que era assim que esses povos pensavam. Então a Bíblia não seria um texto inspirado por Deus, como eles dizem, porque ela foi feita na perspectiva humana. Se ela foi feita na perspectiva humana, vai incorrer nisso que nós acabamos de dizer. Então, o texto bíblico seria igual a qualquer outro texto de sua época. Ela vai apresentar todas as ideias vigentes daquela época, inclusive as primitividades, as mentiradas que nós sabemos que havia e que os povos pensavam por pura ignorância. Inclusive dizer que a terra estava assentada sobre pedestais. E eu esqueci de falar, né, quando eu falei da questão da Terra. Veja que a Bíblia nos mostra que a Terra era estática, era parada. Porque o Deus hebreu vai, cria o Sol. Então a Terra estava estática, porque ele cria o Sol para que o Sol ilumine a Terra. Estão entendendo? E é justamente essa ideia que eu já falei, que a Bíblia apresenta, que a Terra estava estática, que o Deus hebreu colocou a Terra sobre é, alicerces. Aí, e ainda que o cristão tente dizer que a lei é figurativa, é mentira. Por quê? Que os judeus também pensavam assim mesmo. Há outros textos que mostram essa visão dos hebreus, como também essa era a visão dos povos antigos. E para completar, para os cristãos cair do cavalo, José, que era judeu, nas antiguidades judaicas, que aí eles vão dizer, nas antiguidades judaicas, José fala que a terra estava fixa. Ele fala que Deus fixou a terra. Ou seja, se Deus fixou a terra, ele colocou a terra de forma estabelecida em um determinado local fixo. Essa é a visão do judeu que, como eu falei, deveria conhecer bastante o hebraico, né, já que José foi lá do primeiro século, ou seja, ele estaria bem mais próximo do texto original hebreu do que nós. Porque o cristão pode me falar da bobagem, né? Ah, não, o texto está no hebraico, você não sabe hebraico. Você interpretar no hebraico. Tudo mentira, né? Que não sabe porra nenhuma, né? Não sabe nem o português, imagina o hebraico, certo? Então, mesmo diante dessa abordagem ridícula, patética, né? Teríamos o atestado de José, que era judeu, e que conhecia o hebraico. Ele dizer
que a terra era fixa. Ou seja, José, como judeu, ele tinha o mesmo pensamento dos outros povos. Entendia que a terra estava fixada. A terra não girava em torno do sol. Era o sol que girava em torno da terra. Ou passar de um ponto para outro, né? Quer dizer, o suposto escritor Moisés teria escrito seu relato a partir daquilo que ele e as pessoas comuns de sua época entendiam. Esses mesmos cristãos afirmam que a Bíblia foi escrita segundo a concepção do homem comum de sua época. Daí ela dizer que o Sol circula a Terra, de morcegos ser aves, desculpem, de coelho ser ruminante e outras idiotices espalhadas pela Bíblia. Essas babaquices, essas idiotices, essas mentiras que a Bíblia fala, de que morcego é ave, coelho é ruminante, e que o Sol circula a Terra, é justamente porque a Bíblia foi escrita do ponto de vista humano. Humano, do ponto de vista humano e do humano daquela época, o ignorante daquela época. Ela não foi feita nem para. é, Ela foi feita de um modo, como os cristãos tentam achar, né? Que Deus é atemporal, né? Está fora do tempo, né? Ela não foi feita nem de uma forma atemporal para abarcar suas ideias, alcançar todos os povos em diferentes épocas. Nem isso a Bíblia consegue se mostrar ser. Ela mostra que ela foi feita, ou aqueles que a produziram pensando nas ideias e crenças das pessoas daquela época. Os hebreus que escreveram os relatos que encontramos na Bíblia, segundo os cristãos, seguiram aquilo que povos semitas entendiam em sua época como sendo verdade. E aquilo que os semitas falavam é verdade? Não, tudo mentira com relação a sol, a lua, a estrela, a criação, essas coisas, tudo mentira, baseado em lenda, né? Tudo ficção, na cabeça deles. Eles não tinham ciência, então ciência deles era um mito, tentar explicar as coisas por lendas e mitos. Ora, se os hebreus, olha, ora, se os hebreus entendiam as coisas em sua volta a partir daquilo que eles e outros povos entendiam e conforme o entendimento da época, então como é que os dias, meu filho, os dias do Gênesis seriam literais? Não seriam literais? Estão entendendo? Eles mesmos e os cristãos afirmam que a Bíblia foi escrita na perspectiva humana. Certo? Mas se a Bíblia foi escrita na perspectiva humana, além daqueles pontos que eu já falei, né, o que acarretaria, então nós teríamos de admitir que ela, sendo escrita do ponto de vista humano, ela, quando se refere aos dias criativos ali, ela não poderia estar falando de dias milenares. Então ela está falando de dias literais. Por quê? Porque os povos semitas entendiam a criação do mundo assim, de forma literal, não era de sentido simbólico nessas histórias que eles entendiam. Estão entendendo? Como os cristãos caem no cavalo? Todos nós sabemos que as culturas primitivas, sobretudo a semita, da qual fazia parte os hebreus, acreditavam que o Sol orbitava a Terra, pessoal. E que esta era quadrada. Ou não era esférica, certo? Então, todo o povo acreditava assim. Aí os hebreus iam acreditar de forma diferente. Os hebreus eram especiais em quê? Me diga. Eu sempre digo, os hebreus, me digam uma coisa especial que os hebreus deixaram para as outras ou futuras gerações, ou para as gerações futuras. Me diga. No campo da ciência eles deixaram alguma coisa? Nada. Me diga um campo da ciência que eles deixaram alguma coisa? Nada. Na matemática, que é ciência, é óbvio, matemática, na arquitetura, os hebreus deixaram alguma coisa? Não deixaram nada, pessoal. Porque o povo era ignorante, infelizmente. Estão entendendo? Os hebreus eram um dos povos mais primitivos, mais atrasados daquela época. O seu culturamento, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento se dá depois. Certo? Quando eles adentram lá dentro de outras culturas, aí eles se
vamos dizer assim, se reeducam, aprendem o que é ser um, um povo, vamos dizer assim, entre aspas, desenvolvido, tá entendendo? Pessoas desenvolvidas, né? Vamos dizer assim. Porque anteriormente não eram. O fato de eles não terem deixado nada para as outras gerações, como a egípcia deixou, a Suméria deixou, a babilônica deixou, pessoal. Os gregos deixaram, os romanos deixaram, mas os hebreus não deixaram nada. Por quê? Porque eles eram ignorantes. Eles não estavam ao nível dessas outras grandes nações que surgiram antes deles. Por isso que eles não deixaram nada no campo científico ou de outras ciências, como eu havia falado. Tá entendendo? Os cristãos, coitados, passam vergonha porque querem. E, de fato, tudo que está na Bíblia é o reflexo daquilo que os hebreus entendiam em sua volta. Eles não receberam iluminação, certo? Ou inspiração alguma para descrever esses eventos narrados em Gênesis. Isso é tanto verdade que os escritores se referem à grande luz, ou o luzeiro maior, como sendo o Sol, enquanto o menor como sendo a Lua. Nós entendemos claramente, que estão se referindo à grande luz e a grande luz e a menor luz ao Sol e à Lua. E por que eles usam assim essa expressão maior e menor? Porque os hebreus, ao olharem para o Sol, o viam como sendo maior que a Lua e as estrelas. Ou seja, os hebreus compreendiam esses astros a partir da mera observação, a olho nu. E essa era a concepção geral da época, pessoal. Todo o povo analisava esses astros a olho nu, a mera observação. Então eles não viam nada além daquilo que os olhos eram capazes de ver, pessoal. Eles não sabiam nada do mundo micro-orgânico que nós sabemos hoje, tá entendendo? Do macro, eles também não sabiam, porque o macro está além dos nossos olhos, né? Nós só alcançamos, é, só vemos aquilo, né? Até o limite de nossa visão. Então, o mundo micro, os hebreus não conheciam, e o mundo macro, que está além do que nós alcançamos com nossas vistas aqui dentro da Terra, eles também não conheciam. O mundo para o hebreu, para o hebreu em especial que nós estamos falando, girava em terra, estrela, sol e lua. Estrela, sol e lua, era isso que eles conheciam, tá entendendo? Como mundo. E não imaginavam que havia planetas assim, além desses que nós conhecemos, como nós já sabemos, estrelas maiores, 10 vezes maiores que a nossa estrela, o Sol. Eles não sabiam nada disso. Por quê? Porque os olhos deles não alcançavam essas realidades. Nós sabemos hoje dessas coisas por causa da ciência. E aí você acha que esse povo ignorante ia ter ciência? Ou ia ter um conhecimento especial além dos outros povos? Se, quem poderia ter um conhecimento especial sobre determinadas coisas do universo, assim, assim como nós conhecemos, seriam povos mais civilizados, né? Povos mais desenvolvidos. Agora os hebreus, e esses não tinham, né? Nós sabemos que eles não tinham. Imagina os hebreus. E eu próprio que eles eram ignorantes. Não é simplesmente estou falando aqui, mas você está aí só julgando. Não, não estou julgando. É a Bíblia que fala que eles eram ignorantes, que não eram iguais às outras nações. A Bíblia compara, fala de 7 nações, né? Olha que ela fala lá naquela terrinha pequenininha lá, né? A Palestina. Diz que das 7 nações, os hebreus eram a menor, era a inferior. E está falando de 7 nações ali, viu? Dos cananeus, que não eram nada em comparação às outras nações, como os babilônios, os assírios, pois eles já eram inferior em termos de capacidades em relação àqueles povos ali. Imagine com relação a esses que eu citei como sendo as maiores. Ora, se esse relato reflete a concepção humana daquela época, então qual a concepção que nós deveríamos ter, pessoal, do termo dia?
no texto de Gênesis, conhecendo o contexto que acabamos de mencionar, senão um período de tempo de 24 horas ou equivalente. Estão entendendo? Vou repetir novamente. Olha, a questão do luzeiro maior e luzeiro menor, né? Por que ali eles falam de luzeiro maior e luzeiro menor? Porque ali eles estão mostrando o entendimento que eles têm dessas coisas a partir daquilo que eles veem. Eles veem o Sol maior, né? Porque o Sol, de fato, olhando daqui da Terra, imaginamos que o Sol é maior e a Lua não é menor, como nós olhamos para ela. Então eles chamavam o Sol de luzeiro maior. Eles entendiam que era uma luz, fonte de luz. E a Lua eles imaginavam também que era fonte de luz, só que de um tamanho menor, chamado de luzeiro menor. Ou seja, eles viam as coisas a partir daquilo, eles entendiam, né, as coisas ao seu redor, a partir daquilo que eles viam com seus olhos, certo? Eles não iam além disso. Então, se essa era a concepção da época, ora, se esse relato reflete a concepção humana, como nós acabamos de mostrar, daquela época, quando eles falam de luzeiro maior, luzeiro menor, então qual a concepção que nós deveríamos ter, pessoal, do termo dia, no texto do Gênesis, conhecendo o contexto que acabamos de mencionar, senão um período de tempo de 24 horas equivalente? Entenderam? Então, o texto desmente todos eles. O texto está dizendo que eram dias de 24 horas. Como Moisés poderia escrever uma coisa na concepção humana da sua época e pensar em uma forma supostamente entendida por seu Deus e passar para seus textos? O que eu quero dizer? Como é que Moisés escreve na concepção humana, esses textos aí, e no termo dia está pensando como Javé, como eles mentem, né, dizendo que Javé para um dia para ele é 1000 anos. Então, como é que Moisés poderia escrever isso, né? E passar esse entendimento, né? E dele escrever na concepção humana, e isso implicaria que aqueles dias seriam literais, porque era assim que os povos entendiam, e, e naquele termo ali está imaginando, não sei na onde, né? Que o dia ali seria na cabeça do Deus hebreu, de 1000 anos, 2000 anos, 7000 anos, que maluquice, se existe isso. Gente maluca, rapaz. Notem ainda um outro detalhe: os hebreus contavam a variação do dia da mesma forma que está no texto de Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia. Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. Isso é o que, meu filho? É dia de 24 horas. Olha, ele está falando de. Ele traz para nós a ideia de períodos de luz, que nós chamamos de dia, e períodos de trevas, de escuridão, noite. Isso é o quê? É período milenar? É período milenar? Só um louco para interpretar assim, né? Um maluco. E essa ideia aqui é a ideia que os judeus até hoje têm, pessoal, né? Que eles dizem que o dia para eles começa às 6 horas, às 18 horas, né, da noite e termina nesse mesmo horário no dia seguinte. Essa é a ideia que os judeus até hoje têm e que os antigos hebreus também contavam seus dias assim. E o Deus hebreu, como era, ele absorve as ideias do seu escritor, que é judeu, é óbvio, o que é hebreu, ele entendia que o dia também começava da mesma forma. Tá entendendo? Que livro primitivo, ridículo, patético. Por que eu falo assim? É menosprezando a cultura de um povo? Não. Eu falo assim porque os ignorantes que levam a sério esse livro, que dizem que existe um Deus nesse livro, que diz que esse Deus inspirou essas bobagens todas. Por isso que eu digo que esse livro é patético, certo? Não é desmerecendo a cultura dos judeus de hoje, não tem nada a ver, certo? Eu estou desmerecendo o que está escrito, certo? A cultura dos judeus não tem nada a ver com o que está escrito nesse livro, certo? É, nós vemos claramente que
O texto mostra que se trata de dias literais, certo? E como eu disse, a ignorância do escritor é transferida para o Deus hebreu, porque eles dizem que o texto foi escrito por inspiração divina, mas aí você vê que o Deus hebreu entendia que o dia começava às 18 horas da noite e que terminava às 18 horas da noite. Veja que absurdo. Seguindo a concepção de um povo, ele criou o sol, a lua, as estrelas, sei lá, na concepção de um povo que ainda não existia, nem existia ainda. Note que é justamente quando Deus hebreu faz a separação entre dia e noite, em virtude de ele ter criado a, a luz, é que surge a ideia de dia no texto bíblico, confirmando novamente que o termo dia referia-se àquilo que todos entendemos, que todos entendiam como comum, um dia comum. Não tem nada de dia de 1000, 7000 anos, coisa do tipo. A luz ou o sol é feito necessariamente para acabar com a escuridão que havia e que fora notada pelo Deus hebreu sobre a face da terra, como eu já falei logo no início. O texto do Gênesis é claro, o Deus hebreu fez suas obras em períodos literais de tempo. E mais, quando os cristãos dizem que o Bereshit quer dizer um tempo indefinido, um tempo longínquo, né? Dentro da interpretação do Gênesis, eles estão mentindo novamente, pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Nós vamos continuar nessa parte aqui, em que nós vamos discutir essa questão de Bereshit, né? Eu também, salvo engano, já o mencionei em um outro vídeo, mas nós vamos falar novamente dessa questão de Bereshit, né? E muitos cristãos dizem que lá no princípio, lá, né? Quando Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse princípio, eles acreditam que ali é um tempo indefinido, né? Que Deus já tinha feito tudo, mas que o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia, sexto dia, foi simplesmente para Deus terminar a obra, foi para terminar, mas ele já tinha feito tudo. Deus só veio fazer foi os retoques. Que mentira absurda. Veja, palhaçada. Pois bem, pessoal, aí nós vamos dar continuidade a partir, no segundo vídeo, é a idade de Adão, a partir dessa argumentação que os cristãos afirmam que Bereshit seria um tempo indefinido, certo? Até o próximo vídeo, dê seu like, seu dislike, compartilhe e divulgue o canal. Até a próxima.